Olá pessoal, a gente vai falar hoje de uma etapa muito importante no projeto de vocês e talvez é uma das mais importantes para vocês exercitarem tudo aquilo que vocês construíram ao longo de todas as outras etapas, que é o pitch. O que é o pitch? É uma apresentação no formato de discurso de venda, ponto. A facilidade dele é a forma de comunicar e existe uma estrutura, um detalhe diferente que vocês podem colocar para serem mais assertivos, objetivos e terem mais resultado na forma de apresentar o resultado do projeto de vocês. O pitch é voltado para uma tomada de decisão. É uma maneira rápida e estruturada de apresentar o negócio de vocês. Eu não estou falando somente da solução, estou falando do negócio em si. A gente tem pouco tempo para despertar o interesse e conseguir captar a atenção de quem está do outro lado. Esse é o formato do pitch. Bem simples, rápido, objetivo, prático e pragmático. O pitch não é um teatro, é uma ferramenta de comunicação para facilitar uma decisão. E existem diferentes formatos de pitch. Existe o pitch de 1 minuto, de 3 a 5 minutos, de 7 a 10 minutos e até 20 minutos. Qual é o desafio de cada um? O tempo. Por que é um desafio? Todos vocês têm muitas informações sobre o projeto de vocês. Imagina apresentar em 1 minuto. Realmente é um desafio. E a gente vai falar um pouquinho quais os formatos de estruturar isso, para vocês conseguirem estruturar o discurso de venda de vocês sobre o projeto e a gente conseguir mais resultado. O de 1 minuto a gente tem que focar em objetividade. Você só tem 1 minuto para falar do seu projeto. E o que é legal nisso? Se eu consigo explicar em 1 minuto, eu consigo explicar em 20. Então, ter a objetividade e eu trazer impacto na minha fala e trazer o resultado que eu busco no meu projeto em 1 minuto é uma coisa louvável. Então, quem consegue isso, consegue em 20 minutos. Quais são os principais pontos que eu tenho que trazer no de 1 minuto? Qual é o problema que existe? Qual é a solução que eu tenho? Qual é o público que eu vou impactar e o diferencial? Se eu conseguir nesses 4 pontos passar em 1 minuto, é bem melhor, porque imagina que vocês vão frequentar eventos, vão estar em reuniões, vai encontrar aquela pessoa no elevador que você só tem 1 minuto e aquela pessoa é que vai te ajudar a desenvolver seu projeto, seu negócio. É nesses pontos que vocês têm que tocar. Quando eu tenho de 3 a 5 minutos, que geralmente é o formato de pitch, para vocês participarem de eventos, rodadas de negócio, aí eu consigo estender um pouquinho mais. Eu consigo me aprofundar em alguns dados. Então eu consigo, além dos pontos de problema, solução, público, diferencial, eu consigo trazer equipe, crescimento e mercado. Eu consigo englobar isso de uma forma melhor, mais coesa e mais estratégica. Detalhe, 5 minutos passam muito rápido. Então, quanto mais eu fizer isso de uma forma objetiva e trazer esses dados e testar, é melhor. Não necessariamente precisa de uma apresentação, mas, como eu estou utilizando agora, se quiser para guiar quem está ouvindo, quem está vendo do outro lado, é melhor. Mas imagina que, caramba, acabou a energia, não tenho como e vai ser no gogó. Então, meu amigo, você vai ter que saber falar no gogó sobre o seu projeto de 3 a 5 minutos. Quando eu tenho um tempo maior de pitch, quando eu consigo ter mais tempo de reunião de apresentação, 7 a 10 minutos, até 20 minutos, eu consigo me aprofundar mais nos dados e eu consigo preparar um material de qualidade, consigo botar projeção financeira, mais dados de futuro, mais tendências. E é legal ter um material de apoio, principalmente para capturar a atenção de quem está do outro lado. Porque eu consigo ter elementos visuais para conseguir isso. E nem todo mundo tem atenção plena até uns 10 minutos. Então é importante você conseguir sempre fisgar isso. E quando passa de 20 minutos, aí vocês conseguem falar com mais detalhes sobre o projeto de vocês. O que é interessante? O desafio é manter a audiência com atenção, é manter engajada. Consigo falar tudo mais, ter uma oratória, e eu também tenho que fazer, sabe, uma sedução de quem está do outro lado, para eu chegar e passar todas as informações. Se eu tenho 20 minutos, eu tenho bastante tempo para falar. É legal também ter uma apresentação visual, algo visual para apresentar do outro lado. Independente do tipo de tempo que você tiver, o pitch é uma ferramenta de comunicação. Então, quanto mais informações vocês tiverem
a partir das etapas anteriores que a gente trabalhou, o pitch se torna mais qualitativo de resultado. Não fica só palavras soltas ou uma coisa abstrata no ar. Ele consegue ser objetivo, ele consegue entregar resultado, ele consegue entregar relevância para quem precisa do outro lado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode construir esse pitch. O pitch, eu tenho que apontar qual o problema ou oportunidade encontrada. Eu tenho que falar de onde surgiu. Não é a solução ainda. Isso é um detalhe muito importante. Qual o problema ou oportunidade encontrada? Porque nesse primeiro momento eu tenho que fazer o outro lado sentir a dor, sentir a necessidade, porque eu consigo já conectar. Então trazer dados, números, informações para eu contextualizar quem está do outro lado é importante. Detalhe, eu não posso ser muito técnico, porque eu às vezes tenho as informações técnicas e o outro lado não tem o conhecimento técnico. Às vezes eu vou falar com uma pessoa que não é da minha área de conhecimento. Isso é muito comum. A outra pessoa está focada em outras áreas de conhecimento e saber mais do negócio. Então, ter esse tipo, esse nível de detalhamento e cuidado e empatia é importante. Uma outra coisa é da solução. Aí eu vou falar da solução. De novo, se eu tenho um problema de necessidade, eu tenho a solução para encaixar. E aí eu começo também a falar dos diferenciais. Bom, o como funciona é muito importante, né? E aí eu consigo trazer outros elementos visuais. Se eu mostrar telas de um aplicativo, vídeos, funcionamento, um vídeo de funcionamento, algo que consiga materializar aquilo. Se eu tenho como demonstrar, né, num tempo maior, é legal ter alguma coisa visual. Mas, Gabriel, eu tenho 1 minuto. Se em 1 minuto você conseguiu capturar a atenção dessa pessoa, talvez você pode marcar uma segunda conversa. Ou emendar e ter mais tempo. E aí tenha na sua mão, no celular, pronto para apresentar como funciona que você tem de solução para ele. Bom, é importante falar do tamanho de mercado, porque se eu trago, esse é o problema, essa é a solução. Tá bom, mas para quem? Aí eu começo a falar o tamanho de mercado que eu quero atingir. Esse tamanho de mercado é importante. Lembra da pesquisa de mercado? É nisso que eu faço o recorte. Se eu falar, olha, se eu tenho problema, tenho a solução. Legal. Para quantas pessoas? 1.000. Será que 1.000 o investidor, ou a pessoa do outro lado se interessaria? Se eu falasse 1 milhão, 200 mil, 400 mil pessoas? Então, eu fazer essa conexão é muito importante. O tamanho de mercado, lembre-se, não se restringam a somente o Brasil. Tá? A gente tem que pensar em soluções que tenham uma escalabilidade global também. É importante pontuar quem são os concorrentes, porque se eu tenho um problema, se eu tenho a solução, se eu tenho o tamanho de mercado, legal. Tá, quem são os concorrentes? Quem resolve isso? Lembra do roteiro? Lembra do Lean Canvas? Lembra da pesquisa de mercado? Eu tenho que ter isso mapeado. Então, ter uma tabelinha ali de concorrentes é muito importante. Que aí eu demonstro o meu diferencial. Os entregáveis que eu tenho, as funcionalidades que a minha solução tem. Lembra do plano de projeto? É aqui que entram algumas dessas informações. Por que isso é importante? Como eu estou apresentando algo novo, é importante para o outro lado referenciar. Porque se é algo muito novo, eu não tenho referência. Eu não tenho com o que comparar. Então, ter algo para comparar é importante lá do outro lado. Diferencial, como eu comentei, é essencial. E eu reforço isso comparando com os outros concorrentes. Se eu tiver mais tempo dentro do pitch, eu vou falar de equipe, porque o ideal é não fazer nada sozinho, sempre ter pessoas, cabeças pensantes em conjunto. Ah, Gabriel, mas eu não tenho sócio ainda. Não é sócio que eu estou falando. Equipe. Por isso que quando eu falei desde o nosso primeiro encontro em ter mais pessoas pensando com você, criticando, fazendo perguntas, isso ajuda, sabe? Então, essas pessoas podem estar na sua equipe. As pessoas podem te ajudar também a vender a sua solução. Então, qual seria a construção básica no pitch, né? Aqui eu estou falando aqui de 7 etapas da construção do pitch. Primeiro, eu tenho que ter problema-oportunidade. Depois eu vou para solução e persona, tamanho de mercado, como funciona, o tamanho de mercado mais amplo, concorrentes, diferenciais e equipe. O que é interessante? Construir isso tudo numa apresentação. Deu muitos slides, deu uma apresentação enorme. Legal, eu começo a cortar do final para o início. Se o meu tempo terminou, Gabriel, e eu só apresentei
Problema, oportunidade, solução, como funciona, tamanho do mercado, concorrentes, acabou meu tempo. Ótimo. Pelo menos você já deu um recado inicial. O problema ou desafio é eu querer apresentar tudo de uma forma rápida e que o outro lado não conheça. Por isso que quando a gente faz a construção do pitch nessa estrutura, é justamente entendendo que se o tempo terminar antes, eu não vou ficar sem as informações básicas para conseguir passar para as pessoas que estão ali me assistindo. Um detalhe muito importante, toda vez que vocês terminam o pitch com é isso, vocês matam um mico-leão dourado. Portanto, não termine a apresentação com nananana, é isso. Não façam isso. Dica, vai terminar a apresentação, traz uma frase de impacto. Fala, vamos inovar juntos, vem embarcar com a gente, faça parte dessa revolução. Isso é bem melhor do que terminar o é isso. Sabe por quê? Porque o projeto de vocês não é só isso. É muito mais que isso. Eu sei que é uma figura de linguagem, eu sei que às vezes é um maneirismo que a gente tem, né? Mas vamos tentar cortar. Porque se eu falasse, ó, esse projeto é legal, tal, trilha, é isso. Olha só a forma, sabe? Daquela diminuída. Não é só isso, sabe? Isso vai revolucionar a vida de vocês. Isso é um exemplo, por exemplo, é um exemplo de chamada de ação. Algumas dicas para construir uma apresentação para o pitch. Uma delas é eu poder usar a persona. Lembra da persona que a gente conseguiu mapear? Ter um personagem humano baseado em pesquisas de mercado, em pesquisas qualitativas, em entrevistas, ajuda a ter uma empatia. A quem está do outro lado assistindo, entender um pouco melhor quem é que vai se beneficiar com a sua solução. É diferente de eu falar de fatia de mercado, 200 mil pessoas, mas quando eu trago para o meu lado essa pessoa, esse cliente, esse usuário real, que foi baseado em informações reais, isso ajuda o outro lado a compreender melhor quais necessidades e dores diferenciais você consegue apresentar. Portanto, eu ter um slide por assunto é uma imagem, então eu não posso ter muito texto. Isso é interessante porque se eu tenho um slide com muito texto, as pessoas vão ficar lendo, não vão ficar prestando atenção em mim. Transparecer o quanto eu acredito no projeto. Gente, é emoção. Não posso ser robô. Não posso só ficar lendo ali o que está escrito e acabou. Porque isso tem que mostrar o brilho nos olhos. Isso tem que demonstrar. Isso aqui é um projeto de vida. Isso vai mudar a vida de milhões de pessoas. Isso é um projeto inovador. Tenha ênfase, sabe? Tenha paixão pelo que vocês estão apresentando. E isso ajuda, quando eu tenho pouco texto, eu falo mais, eu transpareço mais. Isso é importante, porque eu deixo a emoção fluir. Lógico, tem uma preparação para isso, tem conteúdo para isso, e isso ajuda. Tem técnica para isso, e isso ajuda. Não faz um e-book, né? Ou seja, não coloca gigante. Estudar muito negócio, ou seja, tudo que vocês fizeram até agora é estudar muito negócio, das necessidades, dores, soluções diferenciais, e ter ritmo e energia na fala. Porque do outro lado, ele está te vendo pela primeira vez. Então, se você demonstra que tem vontade de mudar, tem vontade de apresentar uma coisa nova para a pessoa, vai chamar atenção. Isso é muito importante porque é o primeiro contato. E você acredita naquilo. E a pessoa, imagina, talvez ela ouviu pitch, sabe, por 3, 4, 5 horas direto. Então, trazer algum tipo de emoção, trazer algum tipo de impacto na fala é importante. Tá? Usar imagens que conectam também é importante. Hoje a gente tem uma possibilidade de criar imagens com inteligência artificial. Isso ajuda porque eu consigo criar imagens que estão mais adequadas e pareçam mais com o cenário que eu estou buscando. Então, usar essa conexão é legal. Por isso que usar uma imagem de uma cidade que não tem nada a ver com o projeto que eu estou fazendo, ou uma solução que não tem nada a ver com o projeto que eu estou fazendo, fica distante, sabe? A pessoa não vai conectar, ela vai olhar para o slide e vai falar, eu não entendi. Atrair o interesse das pessoas é importante, então justamente isso, ter empatia, se conectar em primeiro momento, e a emoção é importante em relação a isso. Trazer números, tragam números para referenciar, para a gente entender o que tem do outro lado. Qual o tamanho do mercado, qual o tamanho das pessoas, qual o tamanho da solução? Não sei. Então trazer números é importante para justamente conectar em relação a isso. E trazer referências externas ajuda muito, justamente para eu conseguir comparar um com o outro. Porque se é uma coisa muito nova, eu não vou entender. Além disso, trazer esses dados,
trazer depoimento, trazer aspas, ou seja, se eu fiz a minha pesquisa, minha entrevista, com certeza eu vou ter uma gravação, frase, aspas, depoimentos que me ajudem a comprovar que essa solução realmente vai resolver esse problema, realmente é inovadora. Galera, o mais importante de tudo, treinar, treinar, treinar. Treinem e tem uma coisa chamada teste da mãe. Eu também vou chamar teste da avó. Se a minha mãe e a minha avó entenderam do que eu estou apresentando, eu consegui atingir meu objetivo. Não é só isso, com avô, com pai, enfim, treinem. Porque quando a gente está muito imerso no projeto, para nós faz muito sentido. Então, quando a gente apresenta para alguém que não tem a mínima ideia, e talvez não seja nosso público-alvo, a gente está treinando e está justamente apresentando quais possibilidades de melhoria a gente pode ter no nosso pitch. E, pessoal, o que eu sempre tenho falado, é importante a gente cativar outro lado, e aí emocionar outro lado, e se possível causar um desconforto. Se eu tenho esse problema, eu tenho que causar desconforto do outro lado, eu tenho que demonstrar que a minha solução vai resolver diversos problemas e isso existe. Então é importante essa conexão. Então passar emoção, passar dados, passar informações, ajuda muito em relação a isso. E o pitch não acaba só quando você está no palco, quando você está na reunião. Ele não termina no último slide. Ele continua quando eles fazem perguntas, quando fazem conversas, outras reuniões, outras decisões. Então encarem o pitch como uma materialização e uma apresentação do projeto de vocês. Porque o pitch é o começo da jornada de vocês e não o fim. E entendam que esse começo da jornada, ele pode ser diferente, ele pode apresentar alguns tropeços, mas vocês estão num ambiente de inovação. Então, errar e aprender rápido é essencial para isso. E nós da Trilha estamos aqui para apoiar vocês com o que vocês precisam. Bom, a gente falou justamente do pitch para justamente vocês conseguirem apresentarem, se comunicarem melhor e demonstrarem para o mundo que a startup de vocês será de sucesso. Boa sorte no pitch de vocês e obrigado.